Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos conversar com Dégio Batista, diretor de operação e sócio da Jurunense. Seja bem-vindo, Dégio. Obrigado pelo convite. Fico honrado aí em conversar sobre esse tema hoje com vocês. Cara, eu que agradeço o teu tempo, porque só quem é empresário sabe que tempo é dinheiro, literalmente. E hoje, cara, eu quero falar sobre um assunto que eu já converso, que eu já uso no escritório há bastante tempo, que é equity, que é como jogar o jogo do equity. E antes de te chamar para a conversa, eu queria contar um pouco até da história aqui do Grupo Polaro. Por que eu gosto tanto desse assunto? O Grupo Polaro começou comigo e com o Carlos, e como a gente tinha apenas uma ideia, um negócio rodando aqui com poucos clientes, a gente entendeu que a gente tinha que se associar e ser parceiro e ser sócio. E eu já tinha estudado, já tinha lido um pouco a história da XP. E eu achei incrível como a XP surgiu. Quem não sabe, eu aconselho inclusive a ler, a pesquisar. E o nome chamou muito a minha atenção, Partnership. E isso faz, junto com o equity, ter um negócio de sucesso, posso dizer assim. Porque hoje, para mim, só enriquece quem joga o jogo do equity. E o equity, para mim, é um jeito diferente de fazer negócio, pessoal. É tu fazer parte de um todo, é tu ter direito a uma parte de um negócio que está rodando. Geralmente, as pessoas hoje ainda trabalham trocando o esforço por dinheiro. E o equity veio para mim para dizer o seguinte, cara, não é só trocar o esforço pelo dinheiro, é tu ter direito a um valor muito maior lá na frente, que provavelmente vai acontecer. E já te trazendo para cá, queria saber inclusive o teu, qual é o teu conceito de equity e se tu joga esse jogo lá na Jurunense, cara? Cara, o equity eu vou te ser muito sincero, particularmente falando, ele baseou toda a minha vida profissional até. Desde o tempo que era só a construtora, que eu tinha, antes de ser sócio da Jurunense, uma construtora, uma empreiteira. E essa construtora, em determinado momento, eu fiz um partnership com um amigo meu, da época de faculdade. Ele saiu, foi estudar em São Paulo, fazer especialização dele. No retorno dele, eu estava precisando de um sócio para ajudar a tocar o negócio, porque a empresa ela tinha um determinado tamanho e eu tinha medo, literalmente, de arriscar mais e não conseguir honrar com os compromissos. Então, eu trazer um cara do nível dele, na época, para dentro do negócio era caro para mim. E a gente resolveu associar. Eu dei 50% do negócio para ele, exatamente. Éramos sócios com o mesmo percentual. E ele entrou com capital intelectual. Apesar de eu ser engenheiro civil, ele atuava melhor numa área que eu não era tão bom, que era, de fato, a parte mais técnica ali do negócio. Então, eu fiquei sendo muito comercial, financeiro e acompanhava, logicamente, a evolução de obra, e ele era a parte técnica, fazia o orçamento, fazia o acompanhamento do cronograma, físico-financeiro, enfim, e bastidor ali do escritório, né? Éramos nós dois na época, e essa foi o meu primeiro partnership sem saber o que era um partnership. E geralmente começa assim, né? Exatamente. E aí deu super certo a construtora, até chegar um momento que a nossa história coincidiu das nossas famílias estarem nos chamando para fazer parte de um negócio já existente, um negócio deles. E acabou a gente convergindo para separar ali o negócio naquele momento. O meu pai e meu irmão já estavam trabalhando juntos. A Jurunense já existia? A Jurunense já existia. Era o nosso maior cliente, inclusive, como pessoa jurídica, né? Legal. E era o nosso maior fornecedor também. Era cliente e fornecedor. Até ali a Jurunense tinha 3 lojas. Tava inaugurando a 4ª loja naquele momento. Era 2018 ano mais ou menos, esse momento, e meu pai já estava dentro do negócio com meu irmão, e eles me chamaram porque eles queriam fazer uma construtora e queriam que eu assumisse a construtora, eu tocasse a construtora. A ideia era muito, ele até brinca assim, um supermercado tem um restaurante. Por que o supermercado tem um restaurante? Porque ele precisa pegar tudo ali que está próximo de vencer para não perder, faz a comida e vende a comida para ter. Então, a mesma coisa era a nossa ideia com
a loja de material de construção, né, com o home center. Era pegar aquilo que já estava na ponta, que a gente estava conseguindo vender e tudo mais. Que estava parado tem muito tempo. Construir casas e vender. Então a gente queria montar uma construtora barra incorporadora ali naquele momento. A gente já tinha alguns lotes junto. E fazia total sentido. E eles até brincaram comigo, ó, se tu não vier, a gente vai fazer e vai virar teu concorrente. Simples assim, cara. E do outro lado, o pai do meu amigo, ele tinha uma empresa, tem uma empresa até hoje de apoio à construção civil, faz locação de material, betoneiro, andaime, máquinas especializadas, enfim. Muito tradicional também aqui na região. E queria que ele fosse para lá para ajudar ele a tocar o negócio. Ele estava tocando sozinho, ele tinha acabado de separar uma outra sociedade que tinha, e ele queria que o filho dele fosse para lá. Acabou coincidindo o momento, a empresa super saudável, bem, com caixa, com ativo, a gente tinha caminhão, a empresa estava indo de vento em popa. Tava bem pra caramba. Tava bem. Aí foi fácil dissolver, né? Dissolver uma empresa saudável é bacana. É tranquilo, né? não tem confusão nenhuma. Isso, não tem confusão. Tem caixa, então, naquele momento, a gente pegou o que tinha, dividiu no meio. A gente tinha o nosso... Na época, tinha começado com a gente como mestre de obra, ele acabou sendo encarregado geral, ele tinha 10% do negócio também. Então, já entrou no equity também sem saber. Da mesma forma, a gente dividiu para ele, para manter ele, que era um cara muito bom, é muito próximo a gente até hoje. Inclusive, está trabalhando com esse meu antigo sócio até hoje. Virou sócio de fato mesmo? Virou. E na dissolução do negócio, ficou 45 meu, 45 dele, 10, porque a gente honrou também tudo que a gente tinha combinado. Dividiu o caixa, vendeu o caminhão, dividiu tudo que tinha para dividir, inclusive ativo trabalhista, que graças a Deus a gente nunca teve passivo, mas o ativo, até hoje, a gente tem processo a receber aí, que está lá 45, 10, bem divididinho para quando sair. E, enfim, quando foi para ir para Jurunense, eu não fui, nessa época, direto para Jurunense. A gente acabou abrindo uma nova construtora. O meu antigo sócio ficou com o CNPJ antigo, porque ele continuou tocando também. Porque a nossa construtora, ela era empreiteira de fato. A gente executava obra para terceiros. E a ideia na Jurunense era a gente fazer obra para a gente mesmo. Então, a gente trouxe ela, o único cliente pessoa jurídica ficou sendo a Jurunense, e a gente começou a tentar incorporar ali naquele momento. A empresa foi crescendo e a Jurunense foi crescendo muito mais rápido, né? Eu já era envolvido em vários processos da Jurunense sem querer, porque estava lá dentro, o escritório da construtora. Estava sob o guarda-chuva aqui da Jurunense, né, cara? Então, e estava literalmente porque o financeiro era feito dentro da Jurunense, a contabilidade quem fazia era a Jurunense, e eu tinha apenas uma pessoa ali para cuidar da parte administrativa específica da construtora. E a Jurunense crescendo e a construtora não indo na mesma velocidade, mas estava seguindo um caminho. Foi quando eu tive uma conversa de novo com meu irmão e meu pai, e eles falaram, olha, vem para cá para dentro do negócio, vamos parar com esse negócio da construtora, da incorporadora, vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, que eu acho que a gente consegue crescer mais rápido e está crescendo no nível que a gente precisa de pessoas de muita confiança dentro do negócio. E aí foi a primeira coisa que eu falei, tudo bem, mas aqui eu sou sócio, né? Era um terço de cada um dentro da construtora. E aqui como é que vai ser, né? E aí ele falou, olha, a mesma proposta que eu fiz para o papai quando o papai veio para dentro do negócio, eu vou fazer para ti. 1% a cada ano, então a gente inicia um ano, fecha o ano, por resultado tu vai ganhando 1% até chegar ao teto de 5%. Comecei em 2020, agora em 24 eu já vou estar com 4, 25 eu chego no meu teto. Bate na meta de partnership, mas se você quiser comprar a parte da empresa, ela está lá disponível. Basta ter dinheiro, basta ter caixa. Exatamente, para ela tá ficando cara. E, enfim... Cara, mas pra tu, quando é que tu entendeste que 5% vai guiar algo, cara? Porque é difícil hoje em dia, eu trago esse assunto, Deg, porque as pessoas pensam assim, porra, só 5%? Cara, te fode, 5% de uma empresa gigante é muito, entendeu? É melhor tu dividir algo do que tu ter algo só teu que não vai guiar de nada. Tem um ditado que diz que é o seguinte, é melhor tu ser dono do rabo da baleia do que ser dono sozinho do peixinho do aquário, né? Pois é, cara. E essa mentalidade para cá, para nossa região, que eu vejo que é complicada, cara. O que tu acha que falta para cá, para nossa região, para entender esse jogo do equity, cara?
Cara, talvez mais acesso ao conhecimento de fato e as oportunidades que o equity pode trazer, os benefícios que ele pode ter dentro do negócio e talvez um pouco de medo por pura falta de conhecimento. Sabe por que eu te pergunto? Porque eu vejo muito... Já chegou gente aqui no escritório, bateu na porta aqui, porra, eu quero ser teu sócio, quanto é que vale? E eu quero só receber, eu quero comprar 10% e receber 10% do teu lucro. Mas para quem joga esse jogo, cara, tu sabes que a gente entra, a gente pode até investir dinheiro, mas a gente tem que trabalhar. Tu não tá lá sem fazer nada. Tu tá contribuindo de forma efetiva. Existem vários tipos de equity, na verdade, né? Esse é um tipo. Tu tem só investir dinheiro e esperar com o dinheiro cair na mão. Um equity de venture capital é basicamente isso, né? Aconteceu muito com startups até. Startup tinha ali uma tese, era boa, ela vai dar lucro, vinham grandes fundos de investimentos voltados a isso, porque eles tinham recurso e uma forma de jogar esse jogo completamente que até faz sentido. A ideia de um fundo desse que investe em startup é basicamente assim: vou investir em 10, se uma der certo, eu ganho, cobre as 10 e sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Então, esse fundo de venture capital, ele é basicamente esse tipo de investidor para obter receita. Te ajuda a ganhar dinheiro. Ele te ajuda a ganhar dinheiro. O que é que tá precisando? Dinheiro? Tudo bem. Tu sabe fazer o negócio, tá aqui o dinheiro, eu vou ter um percentual dele, que aí se especula dentro de uma empresa, de uma startup, como a gente está dando o exemplo, é basicamente especulação. Ó, eu vou ter 20, 30, 40, 50, 60% do negócio, e aí vai do acordo ali na hora, e tem que ter muito cuidado com isso. Para não entregar demais também. Para também não se diluir muito, né, e acabar saindo, quando vender o negócio lá na frente... Tu não recebe porra nenhuma. E foste tu que fizeste nada. Quase tudo. E esses caras, eles entram basicamente só para ganhar o retorno. Entra, investe, a empresa cresce, e ele chega no momento que ou ele vende para um outro fundo que o negócio ainda faz sentido, ou abre um IPO na bolsa e ele se dilui lá dentro. Às vezes entra até como chamam para ele de smart money, né, cara? Entra até como um consultor, um mentor, alguma coisa, mas aí, não trabalha efetivamente na operação. Geralmente entra porque é montado lógico um conselho para saber o que está acontecendo com o dinheiro, o resultado, para onde está indo, e aquele smart money acaba entrando. Tem outros tipos de equity que fazem muito sentido, que é private capital, que é basicamente um fundo de investimento. A ideia de todos os fundos que vão fazer isso é o mesmo, é ganhar dinheiro. Ninguém é criança aqui para não falar outra coisa. Então, eles entram no negócio, mas eles se envolvem diretamente na gestão. Então, faz o valuation do negócio, encontra o equity ali, faz o valuation a tempo presente, tenta, se a tese de fato for boa, estimar algo a mais, coloca um multiplicador a mais, porque o negócio de fato ele tem uma expectativa de crescimento grande no curto intervalo de tempo, e aí isso vai de negócio para negócio. Até porque hoje tem uma palavra que está muito em moda, né? Escalável. Isso. Todo negócio tem que ser escalável. Eu particularmente não concordo, mas entendo que para te trabalhar o jogo do equity, ele tem que ser... Porra, não sei nem se existe a palavra um pouco escalável, mas aí tem que gerar mais negócios, que é onde eu quero chegar, o dividir para multiplicar, que inclusive é uma tese aqui do escritório. Por que funciona aqui, cara? Aí eu queria até a tua opinião e saber como é que é lá na Jurunense. Aqui, quanto mais negócio a gente faz, melhor para todo mundo. Sim. Mas para fazer mais negócio, eu preciso de mais gente. Então é por isso que a gente sempre vai trabalhando e buscando pessoas para virar nossos sócios. Hoje somos 6 sócios aqui no escritório. Já estamos trabalhando para vir um 7º ano que vem. E dividir para multiplicar. Como é que funciona isso lá? Eu já entendi que é tu, teu irmão, teu pai. Vocês pensam em ter outro sócio ou não? Depende muito da ocasião. Já tiveram outros sócios? Como é que funciona? Já tivemos, sim, outro sócio, né? Hoje somos só nós 3 de fato. Não tem nenhum fundo, nenhum sócio oculto, como a gente costuma ouvir de vez em quando para tentar explicar algo que não se explica, enfim. Pula essa parte. Mas, não é smart money. Não, mas a gente teve um outro sócio recente, inclusive, da mesma modalidade de partnership, era um diretor também da empresa. Ele veio no momento que a gente estava precisando, de fato, dessa figura. De um capital mais intelectual, né? Exatamente. Ele não entrou com capital nenhum, ele só entrou com capital intelectual, né? Era alguém que tinha um currículo gigantesco, um peso institucional muito forte. E a gente estava precisando principalmente daquela figura e daquele tipo de gestor dentro do negócio. Ele entrou,
com a gente, trabalhou da mesma forma, era 1% ao ano. Acabou que ele ficou 1 ano e meio, né? Ele trabalhou, contribuiu bastante, isso é inegável, mas a gente acabou entendendo que chegou um momento de romper com aquele sócio, com aquele gestor, porque talvez não fizesse mais tanto sentido continuar. Acho que essa é a melhor palavra. Cara, e é normal. Tem momentos, tem pessoas e tem locais que são passagens, né, cara? Sim. A gente já teve aqui um parceiro que já passou e a gente estava trabalhando para virar sócio, mas não deu certo. Se cada um segue a sua vida, o que é normal. A gente tem que começar a tirar esse tabu de que não deu certo, tem que brigar. Porra, para com isso, somos todos adultos. Eu acho que o mais importante tudo que é acordado, ele não sai caro. Não sai caro para ninguém. Né? Então, o principal, entrem no acordo quando entrar e cumpram a risca quando for preciso sair, né? A gente costuma dizer que um aperto de mão, o fio do bigode ali vale muito mais do que... Cara, e deixa a porta aberta, nunca se sabe o dia de amanhã. Vai que a gente precisa de novo desse parceiro. A gente tem, inclusive, um excelente relacionamento com ele. Eu, particularmente, sempre que encontro, a gente passa vários minutos ali conversando para saber como está a família e tudo mais. Então, foi uma saída... Amigável, tranquila, porque... cumprimos exatamente tudo que foi prometido. Lógico que no primeiro momento de saída para ele acabou sendo meio que um choque, ele não estava esperando. Entendeu, né? E foi bem rápido. Ele só pediu para que a gente fosse justo. E com toda certeza, a gente não chegou até aqui à toa, não sendo justo com ninguém. Tá? Mas então, o que me chamou a atenção, Deg, é que, pelo que eu entendi, não conheço, eu conheço a história só superficial que tu estás contando agora, mas existia uma regra do jogo bem definida. Existe, sempre existiu. E tem que existir. Tem tu acha que tem que existir isso realmente? Claro, para nortear toda e qualquer dentro do partnership, não só na parte boa, na parte ruim também. Toda e qualquer decisão dentro da empresa ela é tomada a partir desses pré-acordos. Exemplo, apesar de nosso percentual dentro do negócio ser diferente, a gente tem o mesmo peso de decisão. Então, quando vamos votar algo, o meu voto, o voto do meu pai tem o mesmo peso que o voto do meu irmão, que tem um percentual bem diferente do nosso dentro do negócio. E como tu falaste, o acordado não sai caro para ninguém, né? Tu definir essa regra do jogo dá até segurança para ti, pro teu pai, sim, para qualquer outro tipo de negócio. Qual é a regra? É essa, vamos por aqui então, e não tem o que discutir. E não muda no meio do jogo. Se tiver de mudar, por fazer sentido mudar, ok, e desde que todos concordem. Se não concordar, não tem jeito. Foi o que estava acordado lá no início e ninguém muda. Cara, e vocês pensam vocês estão abertos a esse tipo de negócio para outras pessoas? Onde eu quero chegar com essa minha pergunta? Se vocês estiverem abertos, tu achas que é fácil, tu achas que é difícil a gente encontrar pessoas que entendam esse jeito de trabalhar, que entendam esse negócio aqui na nossa região, cara? Cara, eu acho que se tiver mais acesso, com toda certeza, né? Eu vou te ser muito sincero, não foi aqui dentro que a gente encontrou esse tipo de resposta. E, inclusive, dentro da nossa organização societária formal hoje, está sendo feito por um escritório de fora, por a gente, não que não tenha gente aqui dentro do Estado capacitado. Temos amigos, inclusive, muito bem gabaritados para fazer isso. Mas a gente optou por ser um campo mais neutro, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? E facilita mais. Aqui todo mundo se conhece, então é melhor chamar alguém que não te conhece. E alguém que já passou por várias, é um escritório totalmente especializado e focado nisso. Então, hoje a gente está desenvolvendo a parte contratual e organização societária como um todo, não só da Jurunense, mas de todos os negócios que hoje a gente participa definindo a regra de forma formal. Tem que botar no papel. Tem que estar no papel, independente, porque isso vai garantir que essa regra seja jogada por todo mundo além de vocês, porque tu não sabe o dia de amanhã, né? Então pode ser que tu falte com a tua família ali e eles precisam estar respaldados E o que ficou tem valor, né? Tem valor, mas da mesma forma tu precisa proteger o negócio para que não entre, não vou chamar de mau gestor, mas que entrem tomando decisão diferente do que era que não conhece a ideia inicial, que não conhece o negócio ou não esteja capacitado para isso. Não que na família não exista, mas todos são muito bem capacitados para isso, mas isso é uma discussão lá para frente. Não, tranquilo. E Dego, o cara está começando agora, eu vou trazer um pouco mais para a nossa realidade aqui, o cara está ouvindo a gente, é um pequeno empresário e tudo mais, ele está afim de chamar alguém para o negócio dele. E ele não quer assinar a carteira de ninguém, ele quer realmente chamar um parceiro para vender equity, e entender o que é o equity.
Aí eu te pergunto, porra, com a tua experiência, ele começa por onde? Como é que ele traduz o valor da empresa dele em equity? Como é que ele vende isso para uma pessoa? Como é que começa esse papo, esse assunto? Como é que começou contigo lá com o teu irmão? É assim, cara. Eu acho que tem que ter um cuidado enorme quanto a isso, porque querendo ou não é um sócio, né? Tem que ter regra clara de entrada e de saída, tá? Então, antes de pensar, inclusive, em abrir um equity nesse caso de partnership, o cara vai entrar com capital totalmente intelectual ali no negócio, com o esforço dele e tal, e sabe que o que ele está trabalhando às vezes está até dimensionado o salário, vamos colocar assim, receber um pouco mais na dele frente do negócio, ele vai ter aquele retorno, para saber se tu também não está te diluindo muito, né? Eu acredito que hoje o dono do negócio que vai partir para esse caminho, por entender, ele tem que ver o seguinte, esse cara vai me trazer o resultado que eu quero? Eu acho que é a primeira pergunta. Ele tem fit com a cultura e para onde eu quero chegar? Eu acho que é o segundo ponto. E será que não existem outras formas de trazer essa pessoa para dentro sem eu abrir mão de um percentual do meu negócio? Porque, pensa comigo, esse cara está vislumbrando ganhar lá na frente. Por que tu vai abrir mão de ganhar também mais um pouco que tu poderia estar ganhando? Entendeu? Então, é uma reflexão interessante, né? Dependendo do tamanho do negócio, essa eu acho que é a principal pergunta. É porque eu vejo muito na prática, daí as pessoas vêm aqui, pô, Ricardo, eu quero ser sócio e tudo mais. Ou tu vai entregar 51, ou tu vai entregar 49. Alguém tem que ter o maior parte. Era onde eu ia chegar, cara. Infelizmente, ou felizmente, alguém tem que mandar. Exatamente. Alguém tem que dar como eu vou te falar? A batida final ali. Tem que tomar a decisão final. Empatou quem decide. Voltando lá na empresa, quando a gente não tem quando a gente chega no impasse, quem decide é meu irmão. Mas tem que ter. Tem que ter. E ele decide e fala. Sim. Se der merda, a culpa é minha. E ele até costuma dizer, vamos lembrar que isso aqui não é uma democracia. Simples assim, pessoal. Entendeu? Não, e eu concordo, eu acho certo, que era onde eu chegar. Às vezes chega cliente aqui, Ricardo, é 50-50. E eu falo para ela assim, e quando dá empate? Porque o não sempre vence. Sim. Quando tem esse impasse, o não sempre ganha. E se alguém for decidir? Então não decide. Então alguém tem que decidir, porque se o não sempre ganhar, a empresa não evolui. E o que não evolui, morre. Exato. Basicamente isso. Mas como é que eu chego e falo isso para alguém? Pois isso vai depender muito, é uma resposta que ela é muito difícil de dar, porque ela vai depender do negócio, do momento do negócio, por onde a empresa está passando, se ele tem capital ou não para trazer alguém que faça esse tipo de sentido. Porque, por exemplo, existem outras formas até de evitar isso, que em vez de tu dar um pedaço do teu negócio para um terceiro, vamos colocar assim, pode simplesmente fazer com que ele participe só do resultado. Fazer uma joint venture, né? Basicamente, então, assim, operação. Assim, a gente tem consultores hoje, a gente tem muito consultor dentro da empresa trabalhando, em vários níveis, estratégico, operacional. Tem consultor que, enfim, entra em determinado momento, tem que fazer, sai. E a gente tem outros consultores mais estratégicos que, em vez da gente abrir um percentual do negócio para que eles entrassem ali e fizessem algo, a gente resolveu abrir mão por um determinado período, e aí ele tem também um momento que ele entra e que ele sai, de um percentual do EBITDA. Um percentual... Só explica para o pessoal o que é o EBITDA. Do resultado. O EBITDA nada mais é do que o resultado operacional da empresa. Para o varejo, que é o nosso caso, tudo que tu vende, menos tudo que tu paga de despesa, de produto, mais os impostos e todos os custos operacionais, ele deixa um resultado. Aquele resultado, ele recebe uma parte daquele resultado. Aquilo é o EBITDA. Então, abaixo do EBITDA, só despesa financeira e aí os prolabores, né? No caso, a divisão entre os sócios. Aí fica o líquido no finalzinho ali. Então, como o investimento, a despesa financeira e o que é de cada sócio é algo subjetivo, ele está inerente à operação, a gente resolveu atrelar um percentual dentro do EBITDA. Então, a gente tem hoje consultores, 2 consultores para ser exato, que participam com um percentual do resultado do nosso EBITDA, do quanto cresceu do momento que ele entrou até
5 anos. Só para ver se eu entendi e deixar claro para a galera. Vamos supor, antes deles entrarem, o A resultado... empresa dava um EBITDA. O resultado era R$1.000, vamos supor. Tá. Eles entraram, deu 1.500, ele ganha um percentual em cima dos 500. Dos 500. Da diferença. Porque, teoricamente, ele ajudou daqui pra frente. Pra trás a gente já fazia. Não, tu já conseguia fazer 1.000. Já, 1.000 eu fazia, né? Então, agora, tá fazendo 1.500, tá bom. Então, em cima dos 500... Tu ganha um percentual. Aí o percentual é acordado, cada um... E esse cara não é teu sócio. Entendeu? Ele não é teu sócio. Ele vive, basicamente, de dar resultado. Eu posso dizer, então... Muito interessante. Não, excelente, cara. Inclusive, era onde eu ia chegar agora com o meu raciocínio, cara. Aqui no escritório, antes de virar sócio, a gente trabalha, quando eu falo eu, né, o escritório, a gente trabalha mais ou menos isso. Olha, dá resultado, mantém o resultado. Se tu manter o resultado, a gente senta e conversa para ver se tu vira sócio. Eu posso começar a trabalhar desse jeito, então? Tu acha que faz sentido? Faz sentido. Qualquer coisa que tu faça, desde que faça sentido pro teu negócio, tá valendo. Não dando faz prejuízo. Sentido pra ti, faz sentido pro negócio, trouxe mais resultado, porque até aqui, como eu falei, até aqui eu sei fazer. E o pra frente eu vou precisar de ajuda. E aí tu traz que eu te perguntei? Porque eu vejo muito cliente, aí, pô, enfim, são mais de 170, a gente tem muita história para contar, que chega aqui e fala assim, cara, ele vai virar meu sócio, mas trata o sócio como funcionário. Aí fudeu. Pois é, aí tu tem... Dá bug na cabeça do cara. Não, aí é o seguinte, eu concordo e discordo um pouquinho dessa parte, porque se ele é um sócio que trabalha no negócio, ok, ele é funcionário. Do negócio. Não do sócio. Não do sócio. É onde eu queria chegar. Tá. O cara que é um sócio, mas ele quer porque ficar mandando. Porque tu tem duas figuras distintas, né? E isso tem que estar claro para todo mundo. Tu tem os sócios e tu tem os funcionários. Lá na empresa, eu sou funcionário da empresa, o meu pai é funcionário da empresa, meu irmão é funcionário da empresa, cada um na sua cadeira. Meu irmão é diretor executivo, CEO lá da empresa, meu pai é diretor financeiro, CFO, eu sou diretor operacional. Cada um dentro da sua área, atuando no que sabe... No que sabe fazer. Sabe fazer, dentro do que tem mais afinidade. E ali a gente tem um salário pré-determinado, né? O salário do meu irmão é muito próximo ao meu, que é muito próximo ao do meu pai. É besteira que distingue um do outro. Onde entra o ganho de capital? É como sócio. Então, a gente tem duas partes totalmente diferentes. Se fosse só por salário, nós íamos ser muito iguais, tá? Então, o que nos diferencia um do outro é que, na hora que a gente apura resultado, que vai dividir o lucro como sócio da empresa, a gente tem um acordo, um tal percentual, final do ano, do resultado, isso aqui nós vamos tirar para dividir. Quando a gente tira esse bolo para não ferir a empresa, a gente divide ele de 12 vezes no ano seguinte. Exemplo. Para não descapitalizar a empresa, né? Para não descapitalizar, por causa de fluxo de caixa. Vamos apurar o 23 agora, final do ano, né? Em janeiro a gente está apurando tudo que aconteceu no 23. Pessoal, o resultado foi esse. Dentro do resultado, vamos tirar um percentual desse resultado para dividir entre os sócios, beleza? Beleza. Dessa divisão entre os sócios, 90% dessa divisão é do meu irmão. 5 é minha, 5 é do meu pai. E nós vamos dividir isso nos próximos 12 meses. Ou seja, até dezembro do outro ano eu vou estar recebendo o que eu fiz em 2023. E para não pesar na empresa, porque, graças a Deus, uma empresa sadia, né? É uma empresa bem saudável, a gente paga semanalmente, para não impactar no fluxo. 100% do lucro da empresa, do percentual que a gente tira do lucro da empresa vai para o meu irmão. E isso faz a diferença toda. Então, exemplo, meu irmão resolveu que hoje ele não vai mais trabalhar na empresa. Eu só vou ser sócio da empresa. Ok, tu não tem mais teu salário, mas tu continua tirando teus 90% do lucro do que foi ano, decidido. Do que foi decidido. Então, tu entra apenas como sócio. Tu fica apenas com o resultado. Vai trabalhar? Vai. Então, tu vai ter mais o salário. E aí, isso fica bem claro, essa regra do jogo também, que precisa que todo mundo entenda. Qual é a diferença do papel do sócio e qual a diferença do papel do gestor, do funcionário, seja ele em qual nível for dentro da empresa. Qual escala for, né? Cara, talvez falte esse nível de consciência, porque o que eu vejo muito na prática aqui, num âmbito um pouco, bem menos, cara, de dinheiro, de trabalho, de complexidade, é isso. O cara chama a pessoa para ser sócia, para tirar todos aqueles encargos trabalhistas e tudo mais, e quer continuar dando ordem no sentido, cara, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, trata o cara como funcionário. E não condiz com o conceito de equity, de partnership e tudo mais. Da sociedade que tem que ter o respeito em si, né? Exatamente, porque teoricamente tu é sócio aí, tu tem até poder de veto e tudo mais, mas se eu for meu sócio, por exemplo, daí tu não tem como me obrigar a trabalhar. Sim. Né? A não ser que eu seja funcionário do empreendimento e tu seja o CEO do empreendimento, tu seja o diretor do empreendimento, aí beleza. Mas eu me demito e aí? Se o cara recebe,
Para trabalhar, ele tem que estar lá. Ele é funcionário. Ele é funcionário, né? Mas se ele é somente sócio, deixa esse cara participar só do resultado. E isso, inclusive, quando acontece sucessões, tá? E a empresa passa a ter outras gerações, a gente tem exemplos de grandes empresas, se não me engano, a própria Itaú, a Itaúsa, no caso, a holding, né, do banco. O cara, não sei se é nela ou se é na Gerdau, é uma das duas. O cara, sendo da família, ele tem a possibilidade de assumir, mas ele tem que passar por um processo seletivo, ele tem que ser treinado para no final julgar se ele tem capacidade ou não de trabalhar na empresa. Ele é sócio, ele recebe o dividendo, recebe direitinho, mas, meu irmão, trabalhar é outra história. E é sócio por herança, tu é né? capaz de trabalhar aqui dentro da empresa, cara, e aí ele... E isso já discuti aqui no podcast a questão de sucessão. A gente parece que não tem esse hábito de gerar sucessão. E dentro desse trabalho de equity, a gente tem dificuldade de pensar no amanhã, né? Dentro desse trabalho do equity é interessantíssimo a gente pensar, cara, porque a empresa é para sempre. Tem que ser, né? Né? Foram criadas para quebrar. Isso. Foram criadas para isso. Foi criada para se manter, para o teu filho, para o teu bisneto e tudo mais. E vocês pensam nessa questão de sucessão lá, cara? Pensa, a gente entende que ainda não é o momento certo, apesar do filho mais velho do meu irmão já estar com 13 anos, que é meu afilhado, mas é o momento de formação intelectual e de caráter dele, é esse o momento. Então, é um assunto que a gente já conversa com ele, se ele quer de fato, o que é que ele quer, porque às vezes o cara não quer, sim, ele quer ser médico, ele quer ser engenheiro, ele quer ser qualquer coisa quer menos... sair daqui para morar em outro país, quer ter uma história própria, tá enfim, mesmo, e pronto. Assim como tem gente que quer, porque vê o pai, vê os tios, o avô ali dentro da empresa trabalhando, aquilo inspira ele e ele diz, não, é isso que eu quero para minha vida mesmo, é para aí que eu vou, mas tá, calma lá, tu não vai sentar aqui de mão beijada. Primeiro e esse assentinho aqui é teu porque tu queres, né? Tu tem que fazer valer e tu tem que mostrar o porquê que é tu. É basicamente assim. Até porque a pressão é maior, né? O cara chega, pô, lá vem o filho de não sei quem, lá vem o parente de não sei quem. A gente vê muitas empresas, quando tá no momento de passar para outras gerações, não ter sucessor, e aí tu tem que trazer um gestor de fora para tocar a empresa e a família passa a ser exclusivamente sócia do negócio. Deixa que entre uma gestão profissional, organize e toque, e esses caras com resultado, logicamente, enfim, que também seja um bom caminho, porque o que ninguém quer é que a empresa quebre, né? Cara, exatamente, a gente tem que pensar que a empresa é para sempre, né? Ou ela passa, ou ela é comprada, ou ela é vendida, ou ela é deixada para alguém, que se não for, ela quebra. Exatamente. A gente tem que pensar nisso. Cara, aí deixa eu fazer uma outra pergunta para ti, que veio aqui agora a questão, beleza, a empresa se consolidou, tu tem uma empresa bem, vamos pegar a questão lá da tua construtora lá de trás. Como é que tu venderia, Dégio? Bom, na época, quando eu coloquei o outro sócio na empresa, o meu amigo, era basicamente o que me motivou a fazer a entrada dele, na época com metade de fato do negócio, não foi o 51 nem o 49, foi aprender isso. Tipo, fiz errado e foda-se. Na época deu certo. Aprendi, né? Na época deu certo. Pô, que bom. Né? Era alguém que eu já conhecia, eu sabia que tinha fit com aquilo, estava de acordo com o que eu queria. Casou, porque a sociedade Mas tinha alguém que decidia no final de vocês dois, se desse empate, alguém falava... Não chegou a dar esse tipo de problema, a gente não passou por isso. A empresa durou, não lembro quanto tempo, foram alguns bons anos, mas a gente não chegou até... O negócio já tão bem que, cara, tá tudo bem. Vai, do jeito que tá. Tá tudo certo. Mas acabava que, como eu criei o negócio, tinha ali intimamente alguma coisa. Não, olha, acho que é melhor por aqui. Não, então tudo bem, bora fazer por aqui. Tu conhece mais do que eu, tu sabe. Era mais ou menos. E assim como se coubesse mais parte dele, é isso aí, então vamos por aí, entendeu? Era fácil de concordar, a gente nunca chegou nesse momento. Por causa do fit cultural, né? Que é muito interessante. Tinha. Mas, naquele momento, quando eu optei por isso, é porque, eu não tinha recurso e tinha medo de trazer alguém do nível intelectual dele para dentro da empresa. Exemplo, eu não tenho tempo, preciso aumentar o meu negócio e eu não tenho tempo de fazer tudo sozinho, preciso de alguém aqui dentro. E para eu não ter que contratar alguém, porque na minha cabeça podia ser que eu não crescesse na velocidade que eu pretendia e eu não ia ter condições de pagar aquele cara. Para eu não correr esse risco de prejudicar a saúde financeira da empresa, eu optei para que ele entrasse. Lógico que naquele momento a gente tirou pouco,
pro nível intelectual até que os dois tinham ali, eram engenheiros civis, já estavam no mercado. O engenheiro civil nosso trabalhando em qualquer empresa maior ganhava mais do que a gente ganhava na nossa empresa. Mas ele apostou no futuro, que provavelmente apostou no futuro. E quando a gente fez, né, o negócio cresceu, a gente teve ativos e tudo mais, começou a tirar valores mais altos. Cada vez que a empresa crescia, a gente acordava um valor semanal, a gente tirava na semana mais alto para compensar qualquer despesa pessoal nossa. E quando a empresa foi vendida, a gente dividiu o que tinha, meteu o dinheiro no bolso. Mas como é que tu vendeste para ele, cara? Falaste alguma coisa especial? Cara, vem comigo que vai dar certo. Porque geralmente é assim, Porque, né, cara? Porque assim, a gente, na verdade, começou essa ideia durante a faculdade. Na faculdade, quando eu abri a empresa, na verdade, eu disse assim, bom, preciso estagiar. Falei, que saber, eu não vou estagiar, eu vou abrir a minha empresa e vou estagiar para mim mesmo. Foi esse meu pensamento. Achei bacana. E aí abri a empresa e fui começar a trabalhar. E o meu irmão, naquele primeiro momento, foi o meu primeiro sócio. Porque eu não tinha dinheiro quando eu comecei a trabalhar na faculdade. Mesmo, pai. E ele já tinha, a loja era lá no Jurunas, estava começando. Por isso é jurunense. Era por isso jurunense. E eu trabalhava para o meu irmão naquela época. Eu era meio que o gerente, não tinha essa nomenclatura, porque eu nunca tive a carteira assinada, nunca tive carteira de trabalho. Porra, nem eu. E trabalhava para ele lá. Só que a loja era pequena, não tinha, lógico, o mesmo ritmo que tem hoje, a cultura. Era um negócio que estava começando, era totalmente diferente. Apesar de já ter, sei lá, uns 4 anos no mercado ali, mas ainda estava engatinhando, né? Era muito pequeno. Muito embrionário ainda. Era. E tinha uma rotina muito específica. Um horário certo para entrar, um horário certo para sair. Tu tem que fazer isso, isso e isso todo dia. E eu não gostava daquilo, cara. Eu não gostava. Eu queria mais uma dinâmica melhor. Eu queria, mas aí eu vou ser isso aqui o resto da minha vida. Eu não enxergava lá na frente. Não, aí eu vou abrir a construtora e vou trabalhar para mim. Aí ele virou e falou, então você é teu sócio. Aí eu falei, beleza, bora. E aí ele arrumou a primeira obra. E ele pegou o material da loja para ajudar a fazer a obra. Aí a gente começou uma reforminha aqui, um negocinho ali e tudo mais. Mas só eu trabalhava. Ele 100% loja e eu na construtora. Aí chegou um momento que era 100% loja, eu 100% construtora, a gente sócio, dividia. Aí eu falei, porra, tá errado. Na hora de dividir o prejuízo, ele não trabalhava, ele também não queria dividir o prejuízo. E aí, não, então vai ser o seguinte, eu vou seguir sozinho. Não, tudo bem, eu vou continuar comprando aqui, eu trabalhar aqui, o meu escritório sempre foi dentro da loja. Desde essa época, o meu escritório sempre foi dentro da loja. Cara, um termo que tu usaste que eu acho que só faz sentido trabalhar com ética quem entende, que é enxergar lá na frente. No final, tipo assim, cara, eu não consigo te pagar, é hipotético, tá, pessoal? Não consigo te pagar 10 mil por mês, eu te pago 2, 3, mas lá na frente, enxerga daqui a 10 anos. Isso que eu tô te dando vai valer muito mais do que esses 7 mil que eu tô deixando de te pagar. Que foi o que aconteceu com a gente, né, na construtora na época. A gente tirava, sei lá, a gente era bem mais novo. Ele morava com a mãe dele, eu ainda estava embaixo do guarda-chuva ali do papai com a mamãe, né? E acabou que a gente não tinha obrigações, vamos colocar assim, era mais fácil. Para ti era mais fácil, o risco, né? Era menor, né? Tu não tinha ninguém dependendo de ti. Então, a gente tirava, sei lá, 2 mil, 1.000 e pouquinho, 3 mil reais, dependia até do mês. Tinha mês que tirava mais, tinha mês que tirava menos. Tinha mês rico, mês pobre. O negócio era o seguinte, quanto deu esse mês aí? Deu tanto, metade é nossa, metade é da empresa. Era assim que a gente fazia. E, graças a Deus, foi dando certo. A empresa foi crescendo. Cara, mas eu acho que essa cara desse podcast é isso, cara. O cara que enxerga lá na frente, que tem essa capacidade de trocar algo hoje, que querendo ou não, a gente vive uma sociedade muito imediatista, né, Deg? Cara, eu quero 5 mil reais agora, eu quero 1.000 reais agora. Cara, deixa para ganhar isso lá na frente. O cara que consegue entender que o jogo é longo prazo, plantar para colher, eu acho que ele tem muito mais resultado. Na verdade, os grandes empresários, as pessoas que têm resultado, trabalham assim. Tem, com certeza. Eu acho que eu sou um exemplo vivo disso, tá? Porque a entrada na Jurunense, aí tu vai assim, a Jurunense tem esse tamanho de 5%. Pô, 5% hoje da Jurunense é um... Porra, é um puta de um 5%. Mas há 4, 5 anos atrás... Pois é, tu apostaste. A questão é essa, tu tiveste a capacidade de enxergar lá na frente. E eu entendo que vai ser muito maior daqui a mais... A gente fala muito em 2030, o que é que a gente quer fazer até 2030, O que a gente quer ser? Onde a gente vai estar, o que é que a gente vai ser, o que é que a gente vai fazer, lógico, em 24, que está logo aqui, e isso aqui é conversa para esse mês, a gente tem que terminar o planejamento em 24 agora.
mas já fala em 25, em 26, Não, 27, eu já falo em 25 também. No 30, o 30 tá desenhado. A gente Já sabe tá que desenhado? já tá desenhado, a gente sabe onde a gente vai estar no 30. Cara, vocês são piores que eu Como preciso a chegar gente lá. vai chegar lá é outra história. Pô, né? eu vou desenhar meu Lá só 2030. tem que ser viável, é basicamente isso. Já tem um número lá, eu quero ser isso. Né, tem, o número tá lá. A gente fala em chegar a tal patamar. Aí é só ajustando a rota. E vai ajustando, que a gente tem que chegar lá. E graças a Deus, desde o 20, todo ano que a gente desenha, a gente chega nele, se não próximo, ou passa um pouquinho, mas ele está sempre ali dentro. Cara, eu me vejo em vocês, porque tem 5 anos que eu sempre bato as minhas metas. E as minhas metas são bem ousadas, cara. Eu vou te dar um número, a Juronense cresce média 30% a 40% ao ano. Cara, em comparação com o mercado, é o quê? Quanto cresce o mercado de vocês ao ano? O nosso mercado esse ano está caindo 14%. E vocês crescendo... Então, na verdade, vocês cresceu 40%. Esse ano, exatamente, a gente está crescendo 29%. Exatamente esse ano, do 22 para o 23, a gente cresceu 29%. Com o mercado da construção civil caindo 14%. Então, no final, vocês cresceram... Fora a inflação. Pois é. Então, cara, vocês estão dando show. Não sei mais nem o que falar. Acabou o podcast. Dégio... Esse assunto para outro podcast. Dégio, a gente está terminando e eu gosto de fazer essa pergunta. Ainda mais esse podcast que é o último. É o último do ano. O que tu falarias, principalmente para quem vai começar ano que vem? Algum recado para 2024? Qual recado que tu deixa para 2024, cara? Cara, eu acho que 2024 vai ser um ano excelente, com certeza para todos. A gente tem bons números da própria economia aí que trazem um certo respaldo para todos os setores, tá? As incertezas que a gente tinha quando começou o 23 já foram basicamente quebradas e superadas, né? Mas não tem segredo, é trabalhar muito. O segredo do sucesso é trabalho do jeito certo, não adianta só trabalhar. Tem gente que acorda... É trabalhar inteligente. Mas planejamento, eu acho que é a palavra-chave, tá? Para 2024. Quem ainda não começou a pensar em 2024 já está atrasado. Bem atrasado. Então, ele já tem que saber onde ele quer que termine o 24, em que número ele quer que termine o 24, o que ele pretende fazer em 2024 para chegar naquele número. Então, eu acho que a palavra para esse final aqui, com certeza, é planejamento. Porra, legal. Planejamento. Aproveitando, e se está planejando a questão de ter um parceiro, um sócio, cara, um pouco do que a gente escutou aqui. Regra do jogo bem definida, né? Atuar em áreas diferentes, eu achei interessantíssimo isso. Não adianta nada trazer um sócio ou um parceiro para dividir o equity, para fazer a mesma coisa que tu, não faz sentido. Ele tem que ser sempre complementar, né? Complementar, ele tem que saber fazer e o um que tu não capital faz. intelectual interessante, né? O smart money de verdade. Apesar Exato. de não ter dinheiro envolvido, mas ele está dando algo aí. Exato. Então, tá pensando em alguém, cara, segue esses 3 pontos que eu acho que foi o que a gente tirou aqui do Dégio. Dégio, como é que as pessoas te acham, cara, para antes de finalizar? Te acham onde? É tu que fala mesmo com as pessoas? Eu direto, né? Meu Instagram, Délio A. Batista, basta seguir lá. Eu até prometi que eu era bem tímido ali. Bem low profile uma coisa ou outra e tal. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou falar mais do meu dia a dia, eu vou me expor mais um pouco, porque nada é o nome da empresa que eu tô levando, chega para mais gente. E mostrar um pouquinho do meu trabalho. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que precisa. E mostrar que não foi da noite pro dia, que tem trabalho. Que não foi da noite pro dia, que tudo que eu posto ali não caiu do céu. Não caiu. Né? Eu vejo tu postando às vezes 9, 10 da noite. É padrão, minha esposa ama isso. Ela adora. Ainda mais que o filho pequeno deve estar feliz pra caramba. Pior ainda. Mas faz parte do momento, inclusive, que a gente está passando. Isso eu, inclusive, deixo muito claro para ela. Eu vou aproveitar que eu tô novo. Pensa no equity, lá na frente. É exatamente isso. Eu vou aproveitar que eu tô novo, me esforçar muito, porque nós vamos nos aposentar cedo. É isso que eu prometo, né? Pensa no longo prazo. Se eu vou parar, é outra história. É outra história. Cara, então, Dégio, obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelo teu conhecimento, cara. E já fica o convite para o ano que vem. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar falando, levando um pouquinho mais do nome da própria Juronense para que todos entendam ela agora, talvez dos bastidores, né? A gente vê muito a cara ali do negócio. Quem está por trás, o que faz, quem são as pessoas. Teve muito trabalho. O que é feito, de onde veio, para onde está indo. Então, é sempre muito prazeroso a gente poder compartilhar. Legal. Pessoal, é o último episódio. Agora só ano que vem, em fevereiro, é isso, Issa? Não é em janeiro, não?
Não, fevereiro. Ela já olhou com cara de brava aí. Mas voltaremos. E, pessoal, eu ouvi dizer que dá azar se não compartilhar o episódio. Não é isso. O cara perde dinheiro. Então, compartilhe com alguém, façam... Não custa nada, velho. É 10 segundos. Compartilha porque não é todo dia que vem um empresário foda aqui falar com a gente e ensinar a gente a trabalhar. E, porra, que ano foda, né, Gerson? Chamamos muita gente, falamos com muita gente. Foi para mais de 30 episódios. E ano que vem tem mais. E ano que vem vai ter mais coisas novas. Tem estúdio novo, sabia, Deg? Vai ter um estúdio novo, porque aqui a gente tira todo mundo aqui do espaço pra gente poder gravar, a galera fica puta. Mas tá legal, tá bem estruturado, bacana, diferente. Porra, obrigado. E ano que vem de novo te espero. E, pessoal, ano que vem vai ter mais. E eu conto com a audiência de vocês. E, Gerson, tu tinha que estar aqui falando, caralho. Não eu, porra. Tá ótimo. Então, pessoal, até ano que vem e abraço.